Bom dia, pessoal. Está entrando aí no seu smartphone mais um pequeno vídeo desse mini, insignificante influenciador digital. Bem, com aspirações de ser quase um Felipe Neto, mas por enquanto, né, não passo de 3 ou 4 que me assistem e mesmo assim falam mal. Bem, vamos ao caso. O pessoal, vocês devem ter visto aí em várias plataformas e nos jornais, nos canais, né, de televisão, que o nordestino é classificado como uma raça inferior pelos bolsonarentos, né? Bem, principalmente pelo bandido mor que é o tal Bolsonaro. E eu quero dizer a todos vocês que também já se ouviu em outras plataformas, que aquele nordestino que votar em Bolsonaro no segundo turno não tem a mínima dignidade. Bem, não necessariamente tem que estar morando nos estados do Nordeste. Qualquer nordestino que esteja morando no Brasil ou fora dele, que votar em Bolsonaro não tem dignidade. Ou uma segunda opção, não teve infância. É o que eu posso imaginar. Já relacionado a isso, vamos às pesquisas e às mostragens das votações em países, né, do continente, dos vários continentes, e mostrando principalmente o Japão e os Estados Unidos, onde foi massiva a expressão de votação no candidato Bolsonaro. E vocês sabem, não sei se já perceberam e viram isso em algum jornal, na maioria dos países Lula venceu. Agora, no Japão houve uma expressão grande da votação pró-Bolsonaro. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Quem é que votou em Bolsonaro no Japão? Bem, a colônia japonesa, a colônia brasileira que vive no Japão, todos sabem, ela é composta de mais de 90% do Sansei, que é o neto japonês. Nisei e Sansei, principalmente o Sansei. É aquele elemento que não se deu bem no Brasil e achou por bem migrar para o Japão, porque ele aqui não era nada e lá passou a não ser nada igual. Só que o não ser nada lá, ele tem, em relação ao capital, melhor ganho. Então, ele deixou de não ser nada no Brasil para não ser nada no Japão. Isso a grosso modo. Há exceções. A mesma coisa os Estados Unidos. Qual é o... Estou falando, porque eu estou nos Estados Unidos, não estou falando o imigrante com I. Qual é o imigrante aqui que votou no bolsonarento? A maioria. Mineiros, goianos e paulistas. E quantidade menos expressiva de outros estados. Agora, por quê? Porque o migrante brasileiro no Japão, que são descendentes dos japoneses, por que eles votaram no mandrião, no bandido? Porque eles simplesmente votam sendo aquela situação. Assim foi no caso do PSDB, que já governa o estado de São Paulo por muitos e muitos anos. Eles sempre votaram assim. Eles não vão em contra o governo. Nunca vão em contra do governo. E desconhecem totalmente o que é a política. Sabe? Não conhecem nada, você não vê um descendente de japonês no Nordeste visitando, não, você não vê, é muito raro, Então, ele é contra o nordestino.
o que migrou do Japão, principalmente para São Paulo, e se entende como quase um paulistano, ou filhos dele, ou netos, eles têm simplesmente terror ao nordestino. Ele acha o nordestino uma raça inferior, assim como a maioria do resto do paulistano. Isso eu sei porque conheço bem a área e posso provar isso. E já falei no vídeo anterior que no Rio de Janeiro não é bem assim. O tratamento ao nordestino, que eles chamam no Rio de Janeiro de Paraíba, é totalmente brincalhesco. Não é com o ar de menosprezo. Agora, nos Estados Unidos, a maior expressão do voto pró-Bolsonaro veio do mineiro, do goiano, porque são as duas maiores colônias. E também do paulista. E uns tantos outros estados que não representam, não tem grande representatividade assim na massa migrante para os Estados Unidos do Brasil, né? Agora eu digo, eles dizem, tanto lá o migrante japonês, o migrante brasileiro que foi para o Japão, que detesta o Nordeste, que detesta o nordestino, e também o migrante que saiu do Brasil e veio para os Estados Unidos, que também não gosta do nordestino, mas pelo menos o mineiro e o goiano, ele não tem contato, porque é muito mínimo. Você vai a qualquer cidade mineira, você vai a Belo Horizonte, a Goiânia, você não vê um descendente de japonês, então não tem essa relação, mas mesmo assim não gosta. Agora, é bem visível no caso de São Paulo, eles simplesmente terem um pavor, como se fosse o nordestino ser uma raça inferior, o que não é. Eles falam e odeiam, e sempre disseram em São Paulo, porque eu presenciei muito isso, por que essa raça miserável veio para cá? É o mesmo motivo, migrante japonês que saiu do Brasil e foi para o Japão, é o mesmo motivo pelo qual você foi. Ao contrário, você tem motivo muito mais inferior, porque o migrante nordestino que saiu do Nordeste e foi para São Paulo, foi para ver se ele conseguiria ter pelo menos uma dignidade como ser humano. Você já tinha no Brasil, mas quis migrar em prol do aumento do capital. Agora, você era um zero à esquerda no Brasil. Estou falando a migração, principalmente Sansei. Você já era um zero à esquerda no Brasil, porque quem é bom no Brasil não sai. E vou explicar o meu caso, que é um caso à parte. Eu não saí por dinheiro. Então, vocês saíram visando o capital. A mesma coisa do migrante, principalmente mineiro e goiano, que veio para os Estados Unidos. Esses dois vieram para os Estados Unidos. E que várias oportunidades, ao regressar ao Brasil, ou por férias, ou por passar um tempo, passaram a humilhar aquele brasileiro mais humilde, que está no Brasil, que não teve a mínima condição de sair. Já o migrante nordestino, ele saiu do Nordeste, pela seca miserável. E quem não sabe, as grandes maiores secas ainda do tempo do Império, era dos 37, 1877, 78 e 79, e que matou quase 2 milhões de nordestinos. E nos anos 40, 45, 50, não é, onde a migração foi massiva para São Paulo, principalmente, e o Rio de Janeiro. Então, o nordestino foi trabalhador. Ele trabalhou lá no Nordeste e do mesmo jeito trabalhou em São Paulo. Agora, o migrante brasileiro que saiu do Brasil, estou falando da colônia japonesa, ele, no Brasil,
Ele queria estar sentado atrás de uma mesa com o máximo uma caneta na mão. Limpar um papel de um cocôzinho de cachorro na calçada, para ele já era muito. Mas vai para lá limpar a bunda de velho. Fazer trabalhos que os japoneses consideram humilhantes, principalmente nos Estados Unidos. No Japão, estou falando por informação e por leitura. Dos Estados Unidos, presencialmente. Então, aqui no Brasil eu era isso. Se você era tanto no Brasil, por que saiu? Acontece que você não limpava uma bunda de velho, você não cuidava de lavar chão, você não lavava privada, você não fazia esses trabalhos, porque eram trabalhos indignos. Como se você fosse a pessoa mais importante, um sangue azul. E você não é. Tanto não era no Brasil e nos Estados Unidos segue não sendo. O que o povo desconhece é que você, brasileiro, que está nos Estados Unidos, recebe as mais diferentes humilhações que te compram com dinheiro. E você, por ignorante, acha que aquilo ali pode passar despercebido. Você aqui nos Estados Unidos, por melhor que seja a sua situação, você não vai passar de um simplesmente estrangeiro, um latino de merda, desculpa a expressão. Então essa é a grande diferença. Agora, o meu caso, não. O meu caso, eu vim para cá nos anos 80. Agora, foi por uma mera vontade da juventude. Uma espécie de aventura. Foi por uma aventura e fui ficando. Mas fui ficando sem gostar. Tanto que eu lhe digo, dos 35 anos de presença nos Estados Unidos, eu nunca gostei. Não falo mal, cada um na sua. Mas não me dou o direito de não gostar. Agora eu falo a vocês a realidade. Essa é a realidade. Então o migrante japonês votou no bolsonarento e criticando o nordestino, o que já fazia em São Paulo. Por isso não gostava de Lula. E os outros estados a mesma coisa. E viajam, migram. E no Brasil eram verdadeiros zeros à esquerda. E continuam sendo os verdadeiros zeros à esquerda nos países estrangeiros. Só com mais condição financeira. O que não deixa, sabe? O que não deixa de você ser aquele mesmo que saiu. Porque quem é bom, estou falando exatamente a ele, direto aos migrantes que saíram do Brasil. Quem é bom, fica no Brasil. E tem oportunidade. Agora, quem acha que quer abarcar o mundo com as mãos em tão pouco tempo, esse é o que tenta. E vem pra cá, cai no mundo da droga, as mulheres se prostituem, entram no mundo do banditismo e fazem trabalhos que seriam para eles humilhantes do Brasil. Se sujeitam a isso. Mas sorriem para o gringo. Então, essa brasileirada, na sua maioria, na minha opinião, não tem dignidade. Não tem. Eu sim tive dignidade. Mas não quero mais entrar em detalhes porque não vem ao caso. Bem, boa tarde a vocês todos.